Vamos lá, galerinha, resolver mais uma questão, mas hoje vão ser duas questões do Enem, tá certo? A primeira questão diz o seguinte: no trapézio isósceles, mostrado na figura a seguir, M é ponto médio do segmento BC. Ou seja, a M aqui, ó, divide esse segmento BC em duas partes de mesmo tamanho. Ou seja, BM e MC têm a mesma medida, certo? Esses segmentos aqui são iguais. Vamos continuar a leitura. Cadê? Os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em três partes iguais. Ó, AD, ou seja, esse tudinho aqui, ó, dividido em partes iguais. Ou seja, esse segmento tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse. Beleza? Pelos pontos B, M, C, P, Q, são traçados segmentos de retas, determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Beleza. A razão entre BC e AD, ou seja, BC, isso aqui, ó, sobre isso aqui, certo? É isso que eu quero, que determina áreas iguais para os 5 triângulos, ou seja, eu quero que esses 5 triângulos tenham a mesma área. E para isso, eu quero saber qual é a razão entre esse lado e esse lado. É isso que a questão quer. Então, vamos começar a trabalhar. Uma informação extremamente importante e relevante é que todo triângulo que possui mesma base e mesma altura, tá certo? Mesma medida de base e mesma medida de altura, tem a mesma área, tá certo? Por que eu estou falando isso? Você vai ver. Ó, observe que o trapézio, a altura do trapézio, essa altura aqui, ó, desse trapézio, é igual para todos os triângulos, certo? Basta saber agora qual é a medida das bases. Se essas bases forem iguais, se essas medidas forem iguais, isso me fornece que esses triângulos ele tem a mesma área. Porque se essa base é igual a essa e ambos os triângulos possuem uma mesma altura H, por exemplo, isso quer dizer que esses triângulos, vou chamar aqui triângulo 1 e triângulo 2, têm a mesma área, tá certo? Então, de modo tranquilo de se observar, a gente sabe que, por essa explicação que eu dei agora, eu tenho que BM é igual, ou seja, é congruente a AP. Isso é uma informação importante, certo? Observando aquela situação que eu disse que todo triângulo que tem a mesma base e a mesma altura possui a mesma área, certo? Tranquilo, vamos lá. O que eu quero é a razão desse total, né, AC, e de AD, desse total também aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu sei que BC, vou fazer um rascunho aqui, tá certo? Eu sei que BC é igual a metade, ou seja, 1 sobre 2, a metade de quem? De BC, desse lado todo, porque a questão nos disse no começo. Então, quer dizer que BC tem a metade... Não, na verdade é B... Desculpa, pessoal, vamos lá. Observar de novo aqui, ó. BM, na verdade, BM é igual a metade de BC, tá certo? Isso a questão nos forneceu, quando disse que M era ponto médio. Ou seja, BM é igual a metade de BC. Vamos guardar essa informação aqui, que ela é importante, tá certo? Vou até marcar ela aqui. Essa informação é importante para a gente resolver a questão. Vamos para a segunda informação. Ele disse também aqui que todos esses segmentos aqui, ó, AP, PQ e QD, têm a mesma medida. Então, AP, ó, AP, certo? Segmento AP
é igual a uma parte de 3 de AD, ou seja, 1/3 de AD, certo? Porque eu não dividi o AD em 3 partes iguais, beleza. Essa é outra informação aqui, eu vou guardar novamente, porque com ela a gente consegue resolver agora a questão. Eu sei que BM é igual a AP. Isso está aqui, ó, pelaquela situação dos triângulos terem a mesma área. Se BM é igual a AP, isso quer dizer que isso aqui, ó, é igual a isso aqui. Certo? Então eu vou só escrever aqui embaixo. Vou descer um pouco mais. Descer um pouco mais aqui, ó. Isso, para escrever. Calma aí. Pronto. Aí agora eu vou escrever que um meio de BC é igual a 1/3 de AD. E o que eu quero é a razão BC por AD. Ó, BC está aqui, eu vou passar esse 2 que está dividindo, multiplicando para cá, e vou passar o AD que está multiplicando para cá, dividindo. Vamos lá, com calma. 2 vezes AD. Então, eu vou ter BC é igual a 2 AD sobre 3, certo? Vou chamar para cá. E agora eu vou passar o AD, o segmento AD, para o primeiro membro. Então, vou ficar com BC dividido por AD, e isso é igual a 2/3. Aqui está a razão que eu queria, tá certo? É uma questão que não necessita de muito cálculo, mas se você não tiver essa informação, você não consegue resolver. Ficamos com o gabarito, letra B, tá certo? Vamos para a próxima questão. A questão diz o seguinte. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz em seu centro. Aqui, uma praça circular e o chafariz está aqui. E em seu entorno, ou seja, ao redor, um passeio. Ó, esse caminho aqui ó, é o passeio ao redor do chafariz. Os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro, tá certo? Ok. Olhando para essa figura, antes da gente fazer o resto da leitura, olhando para essa figura aqui, ó, a gente consegue observar que isso tem uma cara de coroa circular, certo? Coroa circular. E como é que a gente calcula a área de uma coroa circular? Deixa eu pintar essa parte da coroa circular que está aqui dentro, ó. Essa parte que eu quero, tá certo? Ó, essa parte aqui me lembra uma coroa circular. Tá bem rapidinho aqui, só para fins didáticos. Beleza, essa parte que eu pintei em verde aqui, em azul claro, sei lá, isso aqui traz a ideia de uma coroa circular. E como é que eu calculo a área de uma coroa circular? Primeira coisa, a gente sabe que os centros são iguais, porque a questão disse que são concêntricos. Beleza. Vou traçar daqui para cá, ó. Esse tracinho que eu fiz aqui, ó, é o raio da circunferência menor. E esse que eu vou traçar aqui agora é o raio da circunferência maior. Pensa comigo, para calcular a área dessa coroa, eu calculo a área do círculo maior e retiro a área do círculo menor, certo? Isso aí eu acho que fica claro para todo mundo. Então, para calcular a área da coroa circular, eu vou calcular a área do
círculo maior. Vai ser o Rzão, né? Ao quadrado vezes π. E a gente lembra que para calcular, vou anotar aqui, ó, a área de círculo é πr ao quadrado, ou seja, π raio ao quadrado, tá certo? Isso aqui a gente calcula a área, essa relação aqui a gente calcula a área de círculo. Então, calculei aqui, ó, nessa parte, a área do círculo maior. Agora, vou retirar a área do círculo menor. O Rzinho ao quadrado, ou seja, o raio menor ao quadrado, vezes π. Tranquilo. Vou colocar π em evidência para facilitar já nosso trabalho, tá certo? Colocando π em evidência, eu vou ficar com π Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Beleza? Isso aqui, ó, essa relação que eu calculei agora, eu consigo obter a área da coroa circular. Tranquilo? Vamos continuar a leitura e a partir do resto da leitura a gente decide o que vai fazer. Vamos ver. O passeio, ó, justamente é essa região da coroa circular, o passeio, ó, terá seu piso revestido com ladrilhos, beleza. Sem condições para calcular os raios, pois o chafariz está cheio. Um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz, ou seja, tangente é passar, ó, tocando em um ponto só do chafariz, tá certo? Isso é ser tangente, medindo a distância entre dois pontos, A e B, ou seja, eu posso fazer assim, ó, vou até grifar aqui. Eu posso passar aqui pelo chafariz, sendo tangente ao chafariz, não ficou muito legal, mas acredito que seja tangente, e um ponto AB, certo? Conforme a figura, que vai ser a figura da próxima página. Com isso, obteve a medida do segmento de reta AB, que é 16 metros, ou seja, esse segmento aqui, ó, AB, tem 16 metros. Dispondo apenas dessas medidas, o engenheiro calculou corretamente a medida da área do passeio, ou seja, a medida da área da coroa circular, em metros quadrados. A medida encontrada pelo engenheiro foi, é justamente isso que ele quer que a gente calcule, a medida da coroa, da área da coroa circular. E lembrando que a gente não pode esquecer dessa relação aqui, tá certo? Essa relação aqui vai ser importante para a gente conseguir resolver essa questão. Vamos para a próxima página e aqui está a figura para melhor a gente conseguir calcular. Aqui está a figura, né? O AB mede 16, como a questão disse, ó. Se AB mede 16 e aqui é um ponto de tangência, quer dizer que esse segmento é igual a esse, tá certo? E é dividido bem na metade. Logo, aqui mede 8 e aqui também mede 8. Aqui é o centro e é concêntrica, né? As duas circunferências, os dois círculos, na verdade, como a questão já disse. Quando a gente traça um raio ao ponto de tangência de uma reta que é tangente, né, a esse círculo, esse raio forma um ângulo de 90 graus, beleza? Aqui é o raio da circunferência menor. Quando eu traçar o raio da circunferência maior, eu vou fechar um triângulo e esse meu triângulo é um triângulo retângulo. Sabendo disso, a gente vai calcular, usar Pitágoras aqui para encontrar uma relação entre esses raios, beleza? Usando Pitágoras, eu tenho que o raio maior ao quadrado, que é a hipotenusa desse meu triângulo aqui, ó, é igual a os catetos somados e elevados ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Beleza. Esse Rzinho ao quadrado aqui, eu vou passar para o primeiro membro. Vai ficar Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado é igual a
8 ao quadrado é 64. Isso aqui, ó, é conhecido meu, ó. Isso aqui é conhecido meu, certo? Como assim, professor? Na folha anterior, a gente não calculou a área da coroa circular e, ó, temos aqui, ó. Beleza? Temos aqui justamente isso. Isso quer dizer que a área, deixa eu pegar uma caneta, a área do passeio, ou seja, a área da coroa circular, é igual a isso aqui. Eu vou até escrever na outra página, que fica melhor para a gente visualizar. Vou guardar essa relação aqui, que eu obtive através disso, e vou calcular a área. A área da coroa circular é igual a π vezes o raio o maior ao quadrado, o R ao quadrado, menos o R ao quadrado. Isso aqui, ó, é igual a isso, que é 64. Logo, a gente tem que a área da coroa circular vai ser π vezes 64. Então, a área da coroa circular, ou a área do passeio, como a questão pediu, é igual a 64π. Deste modo, nosso gabarito, letra D. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fica por aqui, porque toda semana tem muito material para você. Beleza?